O tema é comprometidos com a palavra de Deus. Obrigado, pastor Esdras, por orar por nós. E comprometidos com a palavra de Deus, né? Essa é uma pergunta, eu vou começar com uma pergunta, do ponto de vista individual, né? Até que ponto estamos comprometidos com a santa palavra de Deus, do ponto de vista institucional, né? As instituições religiosas que estabelecem seus credos, etc., até que ponto tais credos estão comprometidos, de fato, com a palavra de Deus. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes hoje. E, assim, enquanto nação, né, esta nação nossa, o que tem a ver com a palavra de Deus? Isso é muito sério, porque sabemos que a nação, né, que tem o Senhor e a sua palavra como referência, é uma nação que prospera. Sabemos disso, a história mostra isso, a palavra de Deus mostra isso. E muitas nações, elas cada dia mais se tornam depravadas e longe dos ideais de Deus, porque desprezam, sim, aquilo que Deus disse. Mas a igreja do Senhor, que é nascida de novo, que tem o Santo Espírito do Senhor, ela é essa instituição aqui na terra, através da qual as pessoas aprendem a ver os ideais de Deus, aprendem sobre a palavra de Deus e, acima de tudo, as pessoas veem na vida da igreja, né, uma comunhão com a palavra de Deus. Então, esse tema sobre o compromisso com a palavra de Deus, ele é mais do que urgente e necessário nesses últimos dias de trevas. Estamos vivendo dias de trevas, a igreja está sendo atacada, está sendo oprimida no canto da parede, para que ela abra mão, né, da santa palavra de Deus, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que nós temos que fazer. E temos a grande vantagem, a infinita vantagem de ter o Senhor conosco. Eu estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. O Senhor é conosco e isso nos traz uma alegria tremenda. Amados, o texto da lição são duas porções, uma de 2 Timóteo e uma de 2 Pedro. Eu queria falar um pouquinho do contexto, depois a gente vai para o texto e a gente faz a aplicação na própria lição. Qual era o contexto aqui? O apóstolo Paulo estava preso, essa foi a sua última carta, né? E ele escreveu essa carta como se fosse assim, para passar o bastão para a próxima geração de obreiros, e escreve para Timóteo. E ali ele dá, se você observar essa carta, ele dá as instruções finais, né, para esse obreiro, e ele traz encorajamento a esse obreiro. E ele revela os sentimentos que estão no seu coração, né, para Timóteo, né, as prioridades que ele gostaria que fossem atendidas, e isso tudo Paulo faz sob direção do Santo Espírito de Deus, né? E que prioridades são essas? A sã doutrina, que é basicamente o tema da lição de hoje, a fé, né, a fé resoluta, a confiante perseverança e o amor duradouro. Tudo isso você vai ver impregnado nessa carta, como as últimas orientações que o apóstolo Paulo dá para esse obreiro importante que era Timóteo. O texto, ele fala claramente, né, sobre dificuldades enfrentadas com falsos obreiros. Paulo chega a citar, né, duas pessoas, que é Himeneu e Fileto, tá? Havia falsos ensinamentos, e aí ele destaca essas duas pessoas, que ensinavam heresias sobre a ressurreição, né? E isso estava contaminando a igreja, estava havendo
muitas discórdias, muito falatório, muitas contendas na igreja, porque essas duas pessoas e outros que se agregaram a eles estavam numa discussão, entre aspas, teológica, mas na realidade era uma discussão carnal, e o apóstolo ele alerta sobre isso. Havia perda de tempo com longas discussões, falatórios inúteis, e levava os irmãos a pecarem. Bom, a heresia desses homens, eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido e era apenas uma ressurreição espiritual, não haveria ressurreição do corpo. O próprio Paulo ensina, né, que nós seremos arrebatados, adquiriremos um corpo, né, observe, um corpo celestial, e entraremos na glória com esse corpo incorruptível e eterno, e estaremos em comunhão com o Senhor para todo sempre. Então, ensinar que nós não ressuscitaremos nesse sentido do corpo era uma heresia, e essas pessoas estavam criando uma dificuldade essencial na igreja. Então, as características dos falsos mestres, e isso é normal, né, nos nossos dias, normal no sentido de que você encontra todo dia isso nos nossos dias, desde aquela época, são os falsos ensinos no sentido de heresia, tá? Jesus, ele alertou sobre isso. Existem os falsos profetas e existem os falsos mestres. O falso profeta é muito fácil de você detectar, né? Basta você comparar o que ele está dizendo, o que ele está profetizando, com o que a palavra diz. E a Bíblia diz, se não se cumprir, né, você desautoriza a pessoa. Eu congreguei numa igreja na Itália, uma igreja pentecostal, uma igreja apostólica, não tinha Assembleia de Deus, e quando o irmão levantava em oração, o pastor tinha um caderno que anotava a profecia. Quando o irmão levantava para profetizar, ele anotava. E ficava ali observando. Se a profecia não se cumprisse, ele chamava o irmão e dizia, nunca mais abra sua boca aqui na igreja, porque você está falando bobagem, você está fazendo profetado. O nome disso é responsabilidade com a palavra de Deus, né? Os dons devem ser motivados, encorajados, porque nós somos, inclusive, uma igreja pentecostal, mas o abuso disso, a carnalidade, deve ser repreendida sim, para que as pessoas não fundamentem sua fé em verdadeiras heresias. Então, o falso profeta não é difícil de você detectar. Agora, o falso mestre, observe, o falso mestre, ele é de uma família sem problemas, ele tem a vida ilibada, ele aparentemente tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas no seu ensino tem heresia. Esse é o falso mestre, né? Ele chama a atenção por causa do seu testemunho, mas ele prega heresia, ele ensina heresia. Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele diz, você vai detectar isso se você tiver maturidade cristã. Não é apenas oração. Observe o que diz aqui, Efésios capítulo 4, Efésios 4, de 13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Observe que está se falando de crescimento em espiritualidade, está se falando de maturidade cristã. E o 14 diz para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, observe, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o texto deixa bastante claro que nós detectaremos, que nós combateremos a heresia a partir de uma maturidade cristã, e isso vem a partir do quê? Da intimidade com a palavra de Deus e intimidade com o Senhor. Então esse era o quadro que se tinha, e Paulo faz uma recomendação. A recomendação é que se explique a palavra da verdade, a palavra de Deus, corretamente, tá? Estude-a
no sentido de destacar aquilo que realmente ela diz, para que possamos compreender o significado da palavra. Então, é responsabilidade de quem ensina a palavra de Deus e quem está em casa estudando, que se busque de fato o que é que a palavra está dizendo. Nada de fantasia, nada de achar que tem significados ocultos, e portanto a gente precisa de métodos místicos ou o que for, para descobrir o tal significado oculto. Deus não fez nada oculto para a gente. E a prova disso é que nos deu o seu Santo Espírito. Agora, o que a palavra precisa é de ser corretamente interpretada, mas não tem nenhum segredo aqui, né? Os segredos do Senhor, Deus nos ensina com a sua palavra e com o seu Santo Espírito. Eu não preciso usar métodos alegóricos, entre outros que se usa, achando, bom, se essa palavra está nessa posição e eu tenho um outro versículo, que essa mesma palavra está em posição contrária, então tem alguma coisa aí. Deus está tentando dizer alguma coisa que não está explícito aqui. Não é assim que se interpreta a Santa Palavra de Deus. E a recomendação de Paulo é que o obreiro se dedicasse para trazer o verdadeiro significado da Palavra de Deus. Qual é o significado da Palavra de Deus, ou do texto da Palavra? Aquele que o autor primitivo quis dar. Não é o significado que eu quero dar. Por isso que Pedro fala, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não tenho que dizer, esse texto, irmão, significa tal coisa para mim. Para você pode significar outra coisa. Aí, para um terceiro vai significar outra coisa, para um quarto outra coisa. Quem vai identificar a heresia? Se cada um tem a liberdade de interpretar como quer. Essa é a questão. Então, na realidade, eu tenho que buscar, com o método que for disponível e a ajuda do Espírito Santo, eu tenho que buscar o significado que o autor quis dar. Independente do que eu ache, a igreja se submete àquilo que Deus disse de fato. E não aquilo que eu acho, aquilo que o outro acha. E é isso é uma das fontes de acontecer diversas heresias, porque cada um quer dar a interpretação particular que quer, e na realidade não é isso. Então, é claro que a gente pode discutir ideias, mas sempre com a intenção de convergir para aquilo que a palavra da verdade diz. E não entrarmos em contenda, né, para atender às nossas vaidades. Muitas igrejas, denominações surgiram por causa das contendas. E às vezes as contendas estão relacionadas com uma preposição do texto. Não, mas isso aqui quer dizer isso. Não, mas isso aqui quer dizer aquilo. Cada um fica defendendo o seu próprio ponto de vista e ninguém se preocupa com o que de fato a palavra está dizendo. Aí as pessoas se dividem, criam grupos, e às vezes cria dois grupos, e os grupos são completamente equivocados com respeito ao fundamento da palavra de Deus. Bom, então a profecia, ela não é de particular interpretação, tá? Eu tenho que buscar a interpretação, mas não tenho que impor a minha interpretação. Ah, mas é possível encontrar a interpretação correta? Claro que é, claro que é. É só olhar os princípios da hermenêutica, a aplicação da exegese. Nós temos a grande ajuda do Santo Espírito de Deus, que de fato nos ensina a palavra, então nós não precisamos errar nas nossas interpretações. Então, a palavra, como diz o texto, ela foi dada pelo Espírito Santo. Então, é uma palavra que foi inspirada. Os homens, observe, não foi um transe, como acontece no Espiritismo, que o espírito maligno toma a liberdade da pessoa, a mente da pessoa, a pessoa entra em transe, não sabe o que está acontecendo, e aí ocorre a psicografia, né? O espírito maligno vai usando a mão da pessoa, a mente da pessoa, oprimindo a mente da pessoa, e a pessoa produz um texto do espírito maligno. O Espírito de Deus não faz isso. Todos esses homens que escreveram a Santa Palavra de Deus estavam conscientes, com sua liberdade, com a sua autonomia, e foram movidos pelo Santo Espírito de Deus. Observe, o Espírito de Deus foi lhes dizendo. Paulo, vou dar um exemplo, Paulo pensando numa dificuldade lá em Corinto, ele como apóstolo, se sentindo responsável por aquela igreja,
Deus move ele para escrever algo sobre Corinto, observe. Por isso que a interpretação tem que ser no contexto. E aí o Espírito de Deus, ele vai escrevendo a carta aos Coríntios, o Espírito de Deus vai lhe dirigindo, vai lhe inspirando. E ali, impregnado naquelas palavras, o Espírito de Deus que pensou em nós, observe, o Espírito de Deus colocou princípios, né, padrões do próprio Deus, que nós iríamos, não só Corinto ia receber, mas toda a cristandade ia receber. Mas a motivação veio de um homem que ouviu, né, a direção do Espírito de Deus, seguiu essa direção e escreveu conscientemente, não há transe. Não adianta dizer, irmão, eu estava cheio do Espírito de Deus, eu perdi a consciência, fiz isso e aquilo. Não tem isso, né? Eu vivi dentro do Espiritismo, irmão, e eu vi as pessoas fazerem um bocado de coisa e depois voltarem quando o Espírito saiu, e elas não entendiam, não sabiam o que aconteceu, porque ele suprime a consciência da pessoa. Não é assim o Espírito de Deus. Ele inspirou homens conscientes e, observe, e deixou estes homens escreverem aquilo que Deus colocou em seus corações, ou que mostrou numa visão, o que for, mas esses homens tiveram a liberdade de escrever com seu próprio estilo. Paulo usa, inclusive, argumentos, ideias secundárias para justificar coisas que ele está escrevendo, que Deus estava lhe dizendo, tá? Obviamente, alguns escritores tiveram um escrito mais robuscado, por ter conhecimento da língua grega, né? Os mais acadêmicos, etc., que você vai encontrar poucos erros no grego dele, mas você vai ter homens igualmente cheios do Espírito Santo, que deve ter escrito para o molde, nós vai, mas o Espírito de Deus dirigiu e trouxe a palavra através de ambas as pessoas. O estilo é do homem, mas a palavra é de Deus, e sempre foi de Deus. O Antigo Testamento foi escrito assim, o Novo Testamento foi escrito assim. Jesus disse, olha, eu vou dar o meu Espírito para vocês, o Espírito da verdade, e ele vai dirigir vocês a toda a verdade. Foi assim que o Novo Testamento foi escrito, a partir de homens que receberam o Espírito Santo. O Espírito de Deus dirigiu esses homens e eles escreveram o Novo Testamento. Então toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus. Nós acreditamos que ela é inerrante, significa que não tem erros, porque o Espírito de Deus não erra, ele é Deus. Acreditamos sim que há erros na tradução. Se você pegar a tradução em português, ou em inglês, ou em alemão, ou o que for, sempre vai ter uma dificuldade de tradução. Que tradução não é simples, não é trivial você fazer uma tradução temática, principalmente quando se trata de dois idiomas muito longe do nossos, que é o hebraico e o grego, que tem métricas completamente diferentes, tá certo? E aí não há uma tradução direta. Se você traduzir diretamente, você não vai entender com clareza o texto. Então você tem que fazer na tradução uma interpretação temática, para fazer sentido no nosso idioma. E é aí que os grupos que interpretam, Almeida, por exemplo, eles podem ter cometido algum erro, por conta da sua escolha na hora de fazer uma tradução. Mas lá no original está tudo certinho, meu irmão. O Espírito de Deus não erra. Por isso é importante nós, obreiros, por exemplo, estudarmos o grego, o hebraico, porque você pode ver um texto aqui que não está tão claro no português, mas você vai lá na coletânea dos manuscritos, e você vê como está no grego, e você se candidata a fazer uma tradução. É para isso que o seminário existe. O seminário não existe para ensinar o alfabeto, né, grego e ponto. Né? Tem que ensinar mais, né? Bom, é isso. Então a palavra de Deus é inerrante, é inspirada pelo Espírito de Deus. E é esse mesmo Espírito que deu a palavra, é esse mesmo Espírito que nos ensina a palavra. Você está em sua casa, no seu culto doméstico, na sua devoção diária, você lê um texto. Eu aprendi assim, viu, irmãos? Antes de ler a Bíblia, ore. Não foi assim que você aprendeu?
Os crentes antigamente, como eu, aprendeu assim. Então a gente abre a Bíblia, ora, ó Senhor, nos ensine, me ensine a tua palavra. De repente você começa a ler, você começa a ver o Espírito de Deus lhe dirigindo, lhe ensinando. É assim que nós fazemos. No particular, fazemos também na escola dominical, no culto de doutrina, na igreja de uma maneira geral. Tudo dirigido pelo Espírito de Deus. É o Espírito que deu, é o Espírito que ajuda a ensinar. Jesus disse, ó, lá no caminho de Emaús, ele abriu o entendimento, ó, dos que estavam com ele para conseguirem entender o que a palavra de Deus dizia. Bom, a palavra de Deus, agora vamos entrar na lição, né? A autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia, porque eu estava falando só o contexto. Agora eu vou falar os tópicos da lição. Na realidade tudo é a lição, mas é só o tópico, vamos falar do primeiro tópico, que é a autoridade da Bíblia. Olha, irmãos, a palavra de Deus é a única autoridade entre nós, tá? Como regra de fé e prática para a nossa vida, a única autoridade. Todos nos submetemos à palavra de Deus. Observe lá em Israel, o profeta, o povo, o rei, todo mundo se submetia à palavra de Deus, porque Deus é Deus, e o que Ele diz é o que Ele quer, e nós somos seus servos. Observe, então, pela palavra, nós conhecemos a Deus e seus ideais. Vamos ler 2 Timóteo, vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aqui é Paulo lembrando a Timóteo sobre a fundamentação da vida dele na palavra de Deus. E que desde a tua meninice aqui é juventude, não está dizendo que ele era menino na fé, é só uma tradução, né? E desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. As sagradas letras. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda escritura inspirada, ela é proveitosa. O verbo que é usado aqui nesse texto, no grego, a ideia de inspirado aqui é como se fosse assim: você tem um barco à vela, tá? E você tem um vento. Quem dirige um barco à vela é o vento, né? Se você quiser mudar de direção, você muda a vela e o vento está soprando ali. Então, essa palavra divinamente inspirada no grego dá exatamente essa ideia, que os homens de Deus foram dirigidos, soprados pelo Espírito de Deus e produziram essa escritura inspirada. É isso que está em jogo aqui. Bom, e é na palavra que nós aprendemos, irmãos. É na palavra que nós aprendemos sobre Deus, sobre os seus ideais, sobre aquilo que Ele quer para as nossas vidas. É a palavra que ilumina os nossos caminhos, é a palavra que nos traz vida, é a palavra que nos esclarece. Então, e ela é a maior autoridade na minha vida. A maior autoridade na minha vida não é o meu pai, não é a minha mãe nesse sentido. A maior autoridade na minha vida, na vida do ser humano, é Deus, né? E portanto a sua palavra, porque eu tenho que amar a Deus sobre todos, sobre todos. Eu não posso, como obreiro, impor o que eu penso à palavra de Deus. Nós, enquanto instituição, não só Assembleia de Deus, batistas, metodistas, o que for, também não podem impor, né, o que eles pensam, o que as suas doutrinas, o que o seu credo pensa sobre a palavra de Deus. Nós acreditamos que existem credos heréticos. É só olhar os grupos heréticos. E o credo, ele nada mais é do que uma coletânea, vamos dizer assim, de uma declaração de fé com base na interpretação das Escrituras. Você tem as Escrituras, que é a fonte primária, né? E das Escrituras, as instituições, né, derivam dali o seu credo.
e coloca bem explicadinho: nós acreditamos que Jesus é o Salvador, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, e vai citando as Escrituras. Mas existem credos aí e em muitos lugares que são completamente heréticos. E uma das características é porque eles não usam só a Bíblia. Nós vamos chegar lá já. Então, sola Scriptura, isso vem da Reforma Protestante, tá certo? A Reforma Protestante, ela surge num momento histórico, dentro de uma instituição cristã, chamada Igreja Católica Romana, na qual a tradição estava assumindo posição, digamos assim, de equivalência de autoridade à palavra de Deus, né? Um monge católico, chamado Lutero, ele, lendo a palavra, ele é despertado pelos Santos Espíritos de Deus para fazer um questionamento importante de volta à base da palavra. Foi rejeitado, foi perseguido, etc. Nós conhecemos a história. E essa reforma, tem os reformadores, né? Lutero, Zwinglio, como é o nome? Zwinglio, tem Calvino, entre outros, e ficou estabelecido estabelecido uma base, né, de fé, de retorno à fé, e foi feita uma declaração. Essa declaração é importante, que é chamada os 5 pilares da Reforma Protestante. Sola fide, que é só fé, somente a fé, não mais nada, apenas a fé que nos leva ao Senhor. Sola Scriptura, que é o que a lição aborda, que é somente as Escrituras, não tem que colocar mais nada, é só as Escrituras, que foi o que Deus revelou. Não adianta nós inventarmos tradições nossas, que os judeus fizeram, que os católicos fizeram, e que muitos protestantes fazem, para andar em pé de igualdade com a palavra. Isso é trair a palavra de Deus, isso é desonrar a palavra de Deus. Só as Escrituras, é isso. E aí Lutero acertou: solos Christos, somente Jesus Cristo, não existe outro mediador. Não adianta colocar Jesus é outro, né? Alguém apelidado de Jesus, não adianta botar Maria, não adianta botar outros santos, mesmo que sejam santos da Bíblia, homens santos, né? Paulo, Pedro, não adianta botar um São Pedro, só Jesus. Solos Christos, sola gratia, somente a graça. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Eu vou entrar no céu, com certeza vou entrar no céu, vocês também, por causa da graça. Foi Deus que nos deu uma salvação gratuita mediante a fé no seu Filho. Eu não vou entrar no céu por meus méritos, eu vou entrar no céu pelos méritos de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mas há uma proposta de Deus de santificar a minha vida. Isso faz parte da vida do salvo, a santificação. Bom, isso é outro assunto. E por quinto é só lhe deu, e só lhe deu glória. Então, só Deus e só a Ele glória. Glória mais a ninguém. Glória não ao Papa, glória não ao homem, glória não ao pastor, glória não ao cantor, glória não a quem quer que seja. Glória só a Deus. É isso que é a base da Reforma Protestante, eu posso dizer, a base que deveria ser de todo o cristianismo. Mas os sistemas religiosos se corromperam, né? A prova está aí, o mundo como está. Então os grupos religiosos possuem seus credos, né? Suas declarações de fé. Os congressos também. Teve um congresso, algumas décadas passadas, em Lausanne, na Suíça, que fez uma declaração importante, que quando você vai analisar, nada mais é do que a substituição. Aí eu estou sendo extremamente duro, né? Mas pretendo ter até humildade nisso, mas pelo que eu entendi ali, é uma substituição do cristianismo pelo marxismo. Essa é a grande questão. E muitas igrejas bebem daquele credo lá de Lausanne e vivem afirmando, mas em Lausanne decidimos assim, em Lausanne decidimos assim. E a Bíblia? Então nenhum credo tem autoridade sobre as Santas Escrituras Sagradas, para que a gente não caia. Então é essa sistematização de crenças, com base na interpretação, que o grupo faz das Escrituras. Então o credo
é derivado de uma interpretação, sim, das Escrituras. E a gente pode errar em criar um credo. Você pode ter o seu credo dentro de casa, nós cremos assim, mas precisa verificar, que você está estabelecendo um credo para a sua família, precisa verificar se a interpretação que você fez das Escrituras está coerente, né, para você criar tal credo. Então isso é muito importante, mas deve permanecer sempre as Escrituras. Não podemos sustentar as Escrituras com o nosso credo. Tem de ser o inverso, sustentar o credo com as Escrituras. E aí a gente tem diversas dificuldades, por isso que o meio evangélico tem muitas divisões. Um grupo acredita em predestinação, afirmou que é predestinação e basta, e aí ajusta, né? Eu estou falando de uma maneira bem teórica, ajusta as Escrituras para confirmar a predestinação. O outro grupo crê em batismo com o Espírito Santo, mas o outro não crê. E assim a gente vai pegando certos credos, afirmando que é o que a Bíblia diz, e de fato a Bíblia fala muitas coisas, mas a gente precisa ser honesto na nossa interpretação. E isso acontece sim. Eu soube até que a AD de Madureira, tem gente lá que acha que a igreja é inspirada e acha que pode continuar escrevendo as Escrituras. Ora, nós acreditamos no cano, né? Que o cano foi fechado. Eu não tenho que acrescentar mais nada à palavra de Deus. Mas tem gente que se sente tão autoritário que acha que foi autorizado a continuar escrevendo a palavra de Deus, né? Isso é uma aberração, tá certo? A Igreja Católica, ela impõe a tradição como inspirado, né? Porque se impõe aos fiéis é porque é inspirado. Eu tive a oportunidade de estudar algumas disciplinas de filosofia lá no Seminário Católico, porque estava aqui na cidade um doutor em filosofia, era uma pessoa muito escritora de livros, e eu digo, vou lá beber dessa fonte, do conhecimento em filosofia desse padre italiano, Paolo Cudini. E aí, lembro-me que quando ele estava em sala de aula, e eu ali sentado entre os padres, aí ele falava, aí dizia assim, eu sei, virava para mim e dizia, eu sei que para vocês protestantes só vale a Bíblia, mas para a gente vale a Bíblia e a nossa tradição também. Ele afirmava isso. Mas isso é um erro. Me desculpem as pessoas católicas, mas isso é um erro sim. Eu não tenho que colocar a tradição em pé de igualdade com a palavra de Deus. Os judeus faziam isso e Jesus fez uma crítica severa aos judeus, né? Bom, hein? Então, acontecem diversas adaptações da Bíblia para gerar tradições que terminam traindo a própria Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Eu tive numa igreja em Portugal, uma igreja pentecostal, que tinha um livro, além da Bíblia, tinha um livro de procedimento. E naquele livro tinha coisas, tinha até o tamanho do cabelo que a irmã tinha que ter. Coisas desse tipo. Né? Como ir no supermercado, tinha coisas desse tipo que terminaram gerando um livro de regras tão excessivo, tão pesado aos irmãos, que nada tem a ver com as Escrituras. Tem um livro verde do islamismo, sabia que tinha um livro verde, além do Corão, tem um livro verde do islamismo. Esse livro verde, ele diz, irmãos, me desculpe o que eu vou dizer, mas a gente está aqui aprendendo, né? O livro verde do islamismo diz até a posição que a pessoa tem que sentar no vaso sanitário. Não pode ser voltado para a cidade santa, né? A forma de se limpar, tudo isso tem no livro. Isso não é fé, né? Ou melhor, não é o que Deus quer para as nossas vidas. O que Deus quer para as nossas vidas, palavra de Deus, isso nos dá vida. Essas coisas que os homens inventam, né? Nesse nível de heresia, de exagero, não traz vida para ninguém, tá? Bom, não podemos nos afastar das Escrituras, porque delas provém a iluminação, a vida, né? E muita gente fracassou, porque fundamentou sua pregação e seu ensino
fora da palavra de Deus. Muita gente fracassou por causa disso. Bom, deísmo e teísmo. Deísmo crê em Deus, mas ele está longe de nós, né? Não se envolve com os seres humanos. O deísmo prega isso. É como se Deus criou o universo e disse: agora vocês se virem. Vou agora cuidar da minha vida e vocês se virem. Eu não vou interferir no universo. Deísmo é isso. Nós não cremos assim. A história já mostrou que não é assim. A palavra de Deus diz que não é assim. A palavra de Deus ensina o teísmo com T. E o teísmo é crer que Deus existe, que Deus está conosco e que Ele interfere em nossa vida, tá? E que Ele quer relacionamento conosco, Ele interfere sim na nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele sabe o número do meu CPF. Ele é o Todo-Poderoso, que tem universos para administrar, vamos dizer assim, mas Ele me vê na cama de um hospital, lhe vê na sua tribulação, porque Ele interfere na nossa vida, Ele é conosco. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está conosco. Observe. Então, irmãos, lembro-me de pessoas proeminentes nesse país no âmbito da defesa da fé, da apologética, tá? E hoje eu vejo essas pessoas perdendo a fé. Gente muito respeitada no meio evangélico, que resolveu abandonar, observe qual é o risco, abandonar as escrituras e começam a impor ideias outras, suas ideias ou de outros, e aí se afasta e cai. Defensores da fé, mas que hoje estão pregando coisas do tipo: Deus não interfere na minha vida, não. Nós somos uma estatística, não é? Você é produzido por uma estatística biológica e Deus não tem nada a ver com isso, não. Você está sujeito às leis da natureza e basta. Pessoas que antes defendiam a fé e hoje defendem essa heresia. Não adianta citar nomes aqui. Então, irmãos, o cano fechou e o Senhor, aí você diz: tá bom, Deus, Ele fala através da palavra e basta, isso. Mas Deus deu os dons. Observe onde eu quero chegar. Deus deu dons para a igreja. Então Deus fala também através de dons, profecia, visão, sinais. Observe, o Espírito de Deus nos foi dado, Ele fala também ao nosso coração, nos ensina a palavra. Não é que Deus está falando outra Bíblia. Observe, a palavra está aqui, mas na sua vida particular o Espírito de Deus pode dizer algo sobre sua vida. Amanhã de manhã você tem que acordar e vai para um negócio, fechar um negócio em Salvador, ou em São Paulo, vai pegar um voo, vai em São Paulo. Você vai orar, e o Espírito de Deus vai falar para você, na sua vida particular. Se você pedir orientação a Ele, Ele vai lhe dar orientação. Isso não é uma nova Bíblia, percebeu, irmãos? Não é uma nova Escritura, mas é a direção que o Espírito de Deus nos dá. Deus pode dar uma visão, alguém pode levantar ali e falar uma profecia para mim, ou para você, ou para a igreja toda. É Deus falando, e isso era comum na igreja primitiva. Mas tudo que aconteça ou venha acontecer, já que é do Espírito de Deus, jamais entrará em contradição com as Escrituras. Por isso que está dito que você tem que examinar tudo, e a base é o quê? As Escrituras. Não adianta chegar alguém aqui, por mais importante que seja, usar o microfone e começar a profetizar, porque a igreja do Senhor, observe a liberdade que Deus nos dá, a igreja do Senhor vai estar conferindo aqui, ó, e Ele falou heresia, isso aí não é de Deus, não. Percebeu uma liberdade que o Senhor nos dá? Sempre a referência é a santa palavra de Deus. O Cabra é o maior pregador do mundo. A gente passa aqui um ano vendendo arroz doce, para pagar ele no final do ano que ele vem para um congresso, né? Aí a gente chega, chama o fulano, ele vai receber alguns milhares de reais. Eu estou falando a gente, e o evangélico faz isso. E ele vem pregar, é o cabra mais proeminente que existe. Pregou heresia, a igreja rejeita imediatamente, seja ele quem for.
Tem que ser assim, irmão, porque a autoridade é da palavra de Deus. A autoridade não é do homem, a autoridade é da palavra de Deus. E todos nós, vocês e nós do ministério, todos estamos abaixo da autoridade da palavra de Deus. E é assim que deve ser, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas, tá? Bom, não adianta, eu tenho mais 3 minutos. Não adianta, irmão, a gente acreditar em certas profecias. Esse marido não te serve, meu servo, minha serva. Eu vou te dar um outro marido. Peraí. Se Deus ensina que que a irmã tem que ter o marido e o marido tem que ter a esposa, como é que agora o Espírito de Deus está profetizando para ela deixar o marido? Minha irmã, gostando ou não, o trambolho é seu. Gostando ou não, agora é joelho no chão, boca no chão, que Deus transforma. Não tem um perfeito aqui, né? Maria Antônia vai ter que se virar orando para suportar o trambolho aqui. E eu vou ter que crescer espiritualmente. É assim que funciona. Não adianta vir profecia, dizer: Maria, largue, minha serva, eu decidi, largue o seu marido, que eu tenho outro para você. Isso não é coerente com a palavra de Deus. Então a autoridade é da palavra. Tá certo, irmãos? Bom, a questão eu tenho 1 minuto para falar de um ponto aqui, né? Então, apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado aqui irmão, o testemunho. Não tem que se envergonhar, tá? Que maneja bem a palavra, o que ensina corretamente a palavra. Não basta conhecer a palavra, irmãos. Não basta ser pregador da palavra. Não basta ser ensinador da palavra. Tem que ter o testemunho de vida. A recomendação do apóstolo é essa, é a recomendação do Espírito de Deus. Não adianta a gente viver nos púlpitos pregando em tudo quanto é igreja, ensinando em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é congresso, e a vida ser uma tragédia. Isso não é o que Deus quer para nós. Deus quer comunhão, intimidade e conhecimento da palavra, para todos nós, para todos nós. O testemunho é sempre o que é enfatizado na vida cristã. É esse testemunho que vai mostrar a minha vida transformada, que vai mostrar Jesus na minha vida, ok? Bom, então, a questão do modismo, que é falado no terceiro ponto, ventos de doutrina que vem e que vai. Modismo é o que está na moda, né? E nós estamos vivendo um momento histórico. Aí a lição cita dente de ouro. Você já teve dente de ouro, né? Aquela questão de cair, né? Culto aos anjos. Quando eu morei em Salvador, tinha uma igreja especializada em anjos. Então, quando você entrava na porta da igreja, já via um irmão com a visão dizendo: o seu anjo é fulano de tal. Eu estou vendo o seu anjo assim, o seu anjo assado. A igreja começa a se envolver com essas bobagens. São ventos de doutrina, são modismos que varia de época para época. Mas existe aquelas heresias que vêm para ficar. E há hoje, eu vou citar uma tendência do cristianismo profano. O que é o cristianismo profano? Eu mesmo estou batizando com esse nome. Aquela tentativa de cristãos ou pseudo-cristãos de agregar cristianismo com o mundanismo, né? O mundanismo. Querem ir para o céu sem vida transformada, e esse é um movimento crescente. Olha, irmãos, tem um grupo evangélico, estou fechando agora, tem um grupo evangélico, gospel, que canta músicas lindíssimas, inclusive. Esse grupo, o traje deles, observe que eu não estou falando da roupa em si, eu estou falando da ideologia que está por trás. Eles se vestem como bruxos, todos de preto, as moças que cantam com chapéu de bruxo, tudo bruxo. Eu fiquei pasmo quando minha filha adolescente me mostrou. Minha filha adolescente é muito interessante. No culto doméstico de ontem, ela disse: pai,
eu vou lhe explicar como é o século XXI. Eu disse, pois não. Eu vou lhe explicar como é o século XXI. Depois não, pode explicar. Adolescente. Então, irmãos, eu tive na Romênia, que é um lugar cheio de bruxos, é um país que vive uma pobreza muito grande na Europa, e a bruxaria é grande ali, tá? Eu entrei no shopping, estava tomando um café com os pastores, e eu via jovens passando com a mesma indumentária, né? Todo de preto, aqueles balangue-dangue com símbolos, né? Que tem significado dentro do satanismo, né? E agora eu vejo um grupo evangélico, entre outros, que se identifica assim. Eu não sei se é para afrontar a igreja, ou porque acha que isso é bonitinho. Mas essa não é a marca cristã, não é isso? Bom, Deus abençoe, o tempo acabou. Obrigado.